Eu me chamo Antônio, tenho 62 anos e sou uma escritora de terror. Eu sempre gostei de ler e escrever histórias que me fizessem sentir medo e adrenalina. Eu achava que nada poderia me assustar de verdade, até que eu vivi a minha própria história de terror. Tudo começou quando eu recebi um convite para participar de um retiro literário em uma casa isolada no campo. Era uma oportunidade única de conhecer outros escritores, trocar ideias e receber feedbacks. Eu aceitei o convite sem pensar duas vezes e arrumei as minhas malas. Cheguei na casa em uma tarde chuvosa. A casa era antiga e sombria, cercada por árvores e neblina. Eu fui recebido por um homem chamado Lucas, que se apresentou como o organizador do retiro. Ele me disse que os outros escritores já estavam lá e me levou até o meu quarto. O meu quarto era pequeno e simples, com uma cama, uma escrivaninha, uma cadeira e uma estante. Na estante havia vários livros de terror, alguns clássicos e outros desconhecidos. Eu peguei um dos livros e li o título, O Retiro. Eu achei curioso e abri o livro. O livro era sobre um grupo de escritores que participava de um retiro literário em uma casa isolada no campo. Mas o que era para ser um momento de inspiração e aprendizado se tornava um pesadelo. Um a um, os escritores eram assassinados por um psicopata mascarado, que usava as suas histórias como inspiração para os seus crimes. Eu fiquei arrepiada com a sinopse do livro. Era uma coincidência macabra demais. Eu olhei para a capa do livro e vi o nome do autor. Lucas. Eu senti um calafrio na espinha. Eu percebi que eu estava em perigo, que aquilo não era um retiro literário, mas uma armadilha mortal. Eu estava condenada a ser a próxima vítima do assassino. Eu corri para a porta do quarto, mas ela estava trancada. Eu gritei por socorro, mas ninguém me ouviu. Eu estava sozinha, presa, condenada. Ana era uma garota curiosa que adorava explorar lugares abandonados. Um dia, ela decidiu entrar em uma casa velha que ficava no final da sua rua. Ela ouvira boatos de que a casa era mal assombrada, mas ela não acreditava em fantasmas. Ela entrou na casa e começou a vasculhar os cômodos. Ela viu móveis antigos, quadros empoeirados, livros mofados e objetos estranhos. Ela se sentiu atraída por uma porta no final do corredor, que estava trancada. Ela achou uma chave em uma gaveta e conseguiu abrir a porta. Ela entrou em um quarto escuro e frio, que parecia ser um laboratório. Ela viu tubos, frascos, bisturis e outros instrumentos cirúrgicos. Ela também viu um grande tanque de vidro cheio de líquido verde, onde flutuava um corpo humano mutilado. Ana ficou horrorizada com a cena e quis sair dali, mas foi tarde demais. A porta se fechou atrás dela e se trancou. Ela ouviu uma voz distorcida vinda de um alto-falante. "Bem-vinda ao meu experimento, Ana. Você é a minha nova cobaia." Ana gritou de terror e bateu na porta, mas ninguém a ouviu. Ela estava presa na casa do louco. Eu me chamo Bruno e sou um fotógrafo profissional. Eu sempre gostei de capturar imagens que me fizessem sentir emoções e sensações. Eu achava que nada poderia me surpreender de verdade, até que eu vi a minha própria imagem de terror. Tudo começou quando eu recebi uma proposta para fazer um ensaio fotográfico em uma mansão abandonada no interior. Era uma oportunidade única de explorar um lugar misterioso e cheio de histórias. Eu aceitei a proposta sem pensar duas vezes e peguei a minha câmera. Cheguei na mansão em uma noite de lua cheia. A mansão era velha e decadente, cercada por um muro alto e um portão de ferro. Eu fui recebido por uma mulher chamada Clara, que se apresentou como a dona da mansão. Ela me disse que os seus antepassados tinham construído a mansão há mais de 200 anos, mas que ela estava desocupada há décadas. Ela me disse que eu podia fotografar o que eu quisesse, mas que eu não devia entrar no sótão, pois era perigoso,
Eu fiquei curioso e intrigado com a proibição. Eu perguntei o que havia no sótão, mas ela não me respondeu. Ela apenas me entregou a chave da mansão e me disse que voltaria no dia seguinte para ver as fotos. Ela saiu e me deixou sozinho na mansão. Eu entrei na mansão e acendi as velas que estavam espalhadas pelos cômodos. A mansão era enorme e luxuosa, mas também sombria e decadente. Os móveis estavam cobertos de poeira e teias de aranha. Os quadros estavam rasgados e manchados. Os espelhos estavam quebrados e sujos. Eu senti uma atmosfera pesada e opressiva, como se a mansão guardasse segredos obscuros. Eu comecei a fotografar os cômodos, tentando capturar a essência da mansão. Eu fotografei a sala de estar, a sala de jantar, a biblioteca, o quarto principal, o banheiro, a cozinha, o porão. Mas o que mais me chamou a atenção foi a escada que levava ao sótão. Eu olhei para a escada com interesse e tentação. Eu queria saber o que havia no sótão, porque Clara tinha me proibido de entrar lá. Eu pensei que talvez fosse o lugar mais interessante da mansão, o lugar onde eu encontraria as melhores imagens. Eu decidi desobedecer a Clara e subir a escada. Eu peguei a minha câmera e subi os degraus com cuidado. A escada rangia a cada passo, como se protestasse contra a minha invasão. Eu cheguei ao sótão e abri a porta com dificuldade. O sótão era escuro e silencioso. Apenas o som do meu coração batendo forte ecoava pelo ambiente. Eu acendi uma vela e olhei em volta. O sótão era um lugar horrível, cheio de objetos macabros e sinistros. Havia bonecas mutiladas, animais empalhados, instrumentos de tortura, símbolos satânicos, velas negras, livros de magia negra, frascos com líquidos estranhos, crânios humanos. Era um cenário de pesadelo, um museu do horror. Eu fiquei paralisado de medo e repulsa. Eu percebi que eu tinha entrado em um lugar proibido, um lugar onde se praticava rituais malignos e sacrifícios humanos. Eu estava em perigo. Eu tinha despertado algo maligno. Eu tentei sair do sótão, mas a porta estava trancada. Eu gritei por socorro, mas ninguém me ouviu. Eu estava sozinho, preso, condenado. Era uma noite chuvosa e escura. Marcos estava trabalhando no necrotério do hospital, preparando os corpos para a autópsia. Ele estava acostumado com aquele ambiente, mas hoje ele sentia um arrepio na espinha. Talvez fosse por causa do corpo que acabara de chegar. Uma mulher jovem e bonita que fora assassinada brutalmente. Marcos colocou o corpo na mesa e começou a fazer os cortes necessários. Ele notou que ela tinha uma tatuagem de uma borboleta no pescoço. Ele achou estranho, pois não se lembrava de ter visto aquela tatuagem antes. Ele se aproximou para examinar melhor, e foi quando ele ouviu um sussurro em seu ouvido. "Por que você me matou?" Marcos se assustou e se afastou da mesa. Ele olhou para o corpo, mas não viu nenhum sinal de vida. Ele pensou que estava alucinando, mas então ele ouviu novamente. "Por que você me matou?" Desta vez, ele viu os olhos da mulher se abrirem lentamente. Eles eram vermelhos como sangue e fitavam Marcos com ódio. Ela abriu a boca e mostrou os dentes afiados. Ela levantou a mão e agarrou o pescoço de Marcos, apertando com força. Marcos tentou se soltar, mas era tarde demais. Ele sentiu o ar faltar em seus pulmões e a dor em seu peito. Ele viu a mulher sorrir malignamente e sussurrar pela última vez. "Por que você me matou?" Desta vez, ele viu os olhos da mulher se abrirem lentamente. Eles eram vermelhos como sangue e fitavam Marcos com ódio. Ela abriu a boca e mostrou os dentes afiados. Ela levantou a mão e agarrou o pescoço de Marcos, apertando com força. Marcos tentou se soltar, mas era tarde demais. Ele sentiu o ar faltar em seus pulmões e a dor em seu peito. Ele viu a mulher sorrir malignamente e sussurrar pela última vez. "Por que você me matou?" Lucas era um estudante de medicina que fazia estágio em um hospital na Inglaterra. Ele gostava de aprender sobre a anatomia humana e não se incomodava em trabalhar no necrotério. Ele achava fascinante examinar os corpos,
e descobrir as causas da morte. Um dia ele recebeu a tarefa de fazer a autópsia de um homem que havia sido encontrado morto em um parque. O corpo estava em estado avançado de decomposição e exalava um cheiro horrível. Lucas colocou uma máscara e luvas e começou a cortar o cadáver. Ele notou que o homem tinha várias marcas de mordidas pelo corpo, como se tivesse sido atacado por algum animal. Ele também viu que o coração estava perfurado por algo pontiagudo. Ele pegou uma pinça e tentou retirar o objeto, mas foi surpreendido por um movimento brusco. O cadáver se levantou da mesa e agarrou o braço de Lucas, mordendo-o com força. Lucas gritou de dor e tentou se soltar, mas o morto era mais forte. Ele viu o rosto do homem, que estava pálido e com os olhos injetados de sangue. Ele reconheceu o homem como um dos pacientes do hospital, que havia sido internado com sintomas de raiva. Lucas percebeu que estava infectado e que iria se transformar em um zumbi. Ele sentiu uma onda de pânico e desespero. Ele olhou ao redor e viu que havia outros corpos no necrotério, que começavam a se mexer e a gemer. Ele estava cercado por mortos-vivos e não tinha como escapar. A floresta. Era uma noite escura e tempestuosa. A chuva caía forte e o vento soprava com fúria. Um grupo de amigos estava acampando em uma floresta. Eles estavam sentados ao redor da fogueira, contando histórias e bebendo cerveja. De repente, a luz da fogueira apagou. Os amigos ficaram no escuro sem saber o que fazer. Um dos amigos, chamado Pedro, se levantou para ir buscar um fósforo. Ele caminhou até a mochila, mas quando se virou, viu uma figura parada na escuridão. A figura era alta e esguia, com um capuz que escondia o rosto. Pedro não conseguia ver os olhos da figura, mas sabia que eles o estavam observando. Pedro ficou congelado de medo. Ele não conseguia se mover nem falar. A figura começou a se aproximar dele. Pedro podia sentir a respiração quente e fétida. Ele tentou gritar, mas não conseguia. A figura estava muito perto. Pedro fechou os olhos e esperou pelo pior. De repente, ele ouviu um barulho alto e agudo. Ele se virou e viu a figura se afastando. A figura desapareceu na escuridão. Pedro ficou sozinho no escuro. Ele não sabia o que tinha acontecido, mas sabia que tinha sido algo terrível. Ele voltou para a fogueira e contou aos amigos o que tinha visto. Os amigos ficaram assustados, mas não acreditaram em Pedro. Eles disseram que ele estava apenas imaginando coisas. Pedro não sabia se eles estavam certos, mas ele nunca mais esqueceria o que tinha visto naquela noite. O espelho sombrio. Era uma noite escura e silenciosa. O vento soprava suavemente, mas não havia lua no céu. Uma mulher estava sentada sozinha em seu quarto, olhando para o espelho. Ela estava se maquiando para uma festa que iria naquela noite. De repente, ela viu algo estranho no espelho. Havia uma figura atrás dela, mas ela não conseguia ver o rosto. A mulher ficou assustada. Ela tentou gritar, mas não conseguia. A figura se aproximou dela. Ela podia sentir a respiração quente e fétida. A mulher fechou os olhos e esperou pelo pior. De repente, ela ouviu um barulho alto e agudo. Ela se virou e viu a figura se afastando. A figura desapareceu no espelho. A mulher ficou sozinha no quarto. Ela não sabia o que tinha acontecido, mas sabia que tinha sido algo terrível. Ela apagou a luz e foi para a cama. Ela tentou dormir, mas não conseguia parar de pensar na figura que tinha visto no espelho. Na manhã seguinte, a mulher acordou com uma sensação de mal-estar. Ela se levantou e foi até o espelho. Ela olhou para seu reflexo, mas não viu nada de estranho. O espelho estava limpo e sem manchas. A mulher respirou fundo e se acalmou. Ela pensou que tudo tinha sido apenas um sonho. Ela se maquiou novamente e foi para a festa. A festa estava animada. A mulher se divertiu muito. Ela dançou e conversou com seus amigos. Quando a festa acabou, a mulher foi embora. Ela estava cansada, mas feliz. Ela tinha esquecido o que tinha acontecido no espelho. No dia seguinte, a mulher acordou com um pesadelo. No sonho,
Ela estava de volta ao seu quarto, olhando para o espelho. A figura estava lá novamente. Ela estava mais perto do que antes. A mulher acordou gritando. Ela sabia que o pesadelo não era um sonho, era uma lembrança. A mulher foi até o espelho. Ela olhou para seu reflexo, mas não viu nada de estranho. O espelho estava limpo e sem manchas. A mulher respirou fundo e se acalmou. Ela sabia que tinha que fazer algo. Ela pegou um pano e limpou o espelho. Ela limpou e limpou, mas não conseguia tirar a sensação de que algo estava errado. A mulher desistiu. Ela se virou e saiu do quarto. Ela não voltou a olhar para o espelho nunca mais. O som. Era uma noite silenciosa. O vento não soprava e os pássaros não cantavam. Uma mulher estava sozinha em sua casa. Ela estava sentada no sofá, lendo um livro. De repente, ela ouviu um barulho alto e agudo. Ela parou de ler e olhou ao redor. Não havia ninguém na sala. O barulho veio novamente. Era como se alguém estivesse batendo na parede. A mulher ficou assustada. Ela se levantou e foi até a parede. Ela colocou a mão na parede, mas não sentiu nada. O barulho parou. A mulher voltou para o sofá e tentou continuar a ler, mas ela não conseguia se concentrar. Ela estava muito assustada. De repente, ela ouviu o barulho novamente. Mas desta vez, o barulho estava vindo do corredor. A mulher ficou paralisada de medo. Ela não conseguia se mover. O barulho se aproximou. A mulher podia ouvir passos leves no corredor. Os passos pararam na porta da sala. A mulher fechou os olhos e esperou pelo pior. A porta se abriu lentamente. A mulher abriu os olhos e viu uma figura parada na porta. Era uma figura alta e esguia, com um capuz que escondia o rosto. A figura olhou para a mulher e sorriu. Era um sorriso cruel e assustador. A mulher gritou e se jogou para trás. Ela correu para a porta da sala e a abriu. Ela correu para fora da sala e para fora da casa. Ela correu até a rua e gritou por socorro. Os vizinhos saíram de suas casas para ver o que estava acontecendo. A mulher contou aos vizinhos o que tinha visto. Os vizinhos ficaram assustados, mas não acreditaram na mulher. Eles disseram que ela estava apenas imaginando coisas. A mulher voltou para casa, mas ela não conseguia ficar lá sozinha. Ela ficou com medo da figura que tinha visto. Ela foi morar com os pais até se sentir segura novamente. Mas ela nunca esqueceu o que tinha visto naquela noite.